Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Graças a Deus, Deus nos está dando mais uma rica oportunidade de falar da Tua Palavra. Eu gostaria que você deixasse um like aí, um joinha e compartilhasse essa mensagem para que o Evangelho chegue até as outras pessoas. Eu não tenho um estudo bom e ainda disso não tenho um português muito bom, tropeço algumas palavras. Desde já peço desculpas, irmãos, aí, por o erro de português e tropeçar algumas palavras, mas estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar com você, o máximo uns 20 minutos aí. Eu quero falar com você hoje sobre o corpo, alma e espírito. Primeiro que o corpo, Deus é o criador do corpo humano. A Bíblia diz em Salmos 139, 14: Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Até tem um hino que eu gosto muito dele, diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Então o salmista Davi, e o salmo foi feito em cânticos, né? Então ele começa: Eu te louvarei, Senhor, porque o Senhor é o meu Criador. O nosso corpo deve ser um sacrifício vivo para Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 1: Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo para o Senhor, você vai viver para Ele. E santo, ser separado para Deus, separado deste mundo cheio de imundícias, para agradar o Senhor, fazer um sacrifício vivo para Deus. A Bíblia diz para nós, lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, que: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário, o Espírito Santo, que habita dentro de vós? Então o nosso corpo, ele deve ser morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diverte que não deixeis o pecado reinar no nosso corpo. Romanos 6,12. Não deixe o pecado reinar no seu corpo. Fazer de você um escravo do pecado. Porque esse corpo que você está nele pertence ao Criador. Ao Criador da sua vida, da minha vida. E como a Bíblia fala de homem, ele também está falando da mulher. Então o seu corpo, ele tem que ser um sacrifício vivo, agradável, santo a Deus. O que é a alma? Porque Deus criou nós o corpo, alma e espírito. De acordo com a Bíblia, a alma é a identidade individual de cada pessoa. A alma também é a vida da pessoa
Cada pessoa é uma alma com a sua capacidade, personalidade única. Então cada um tem uma personalidade única. É a sua alma. Você não tem a mesma personalidade minha e eu não vou ter a sua. Quando Deus deu a vida ao homem, ele se tornou um ser vivente. Lá em Gênesis 2:7, você pode conferir lá. A palavra em hebraico, ser vivente, é alma. Alma vivente. A alma é a vida de cada pessoa. A sua experiência pessoal de vida, corpo, alma e espírito. A alma define quem a pessoa é. Então a alma, ela define a cada vida. A palavra de Deus diz em Salmo 103, depois você pode acompanhar, ler lá na sua Bíblia. A alma é a parte que sente emoções. Ela tem raciocínio, tem vontade, interpreta a experiência física do corpo. A alma é a parte da pessoa. A criatividade e a inteligência, e emoções e decisões. Então a alma é tudo isso para nós. Ela interpreta uma experiência, ela raciocina, tem vontade e também tem a criatividade de inteligência, emoções e decisões. Então por isso que às vezes tem decisões na nossa vida, sempre eu gosto de falar, talvez você faz uma decisão que não é de acordo com a palavra de Deus, e às vezes você paga um preço pro resto da sua vida através de uma decisão errada. Aí você fica ali traumatizado, fica a sua emoção abalada, porque você fez uma decisão que não estava compatível à palavra do Senhor. Aí nós sofremos consequências. E às vezes não tem nem como você sair de uma escolha que você fez. E a alma também é o elo entre o corpo e o espírito. Está ligada à parte física da vida e à parte que não é física, que é espiritual, né? Então é o elo entre o corpo e a alma. O espírito é a parte que tem comunhão com Deus. Até eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. O espírito é a parte que tem comunhão com Deus. A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Às vezes a interpretação da alma pode afetar a nossa comunhão com Deus. Então os desejos da nossa alma, da carne, do corpo, nós temos que ter um domínio próprio na nossa vida. Tem coisas nas nossas vidas que às vezes você interpreta de algo errado e afeta a sua comunhão com Deus. Então por isso que lá em Gálatas diz que nós temos que ter o domínio próprio na nossa vida, para nós não afetar a nossa comunhão com Deus. E por último agora eu quero falar para você o que é o espírito. Eu falei sobre o corpo e sobre a alma. E o que é o espírito? O espírito humano é a parte imaterial do homem. A Bíblia diz que o espírito humano é o próprio sopro de Deus Todo-Poderoso, que foi soprado no homem no início da criação de Deus, lá em Gênesis 2:7.
Então Deus fez ali um boneco. Fez ali um boneco sem alma, sem vida e sem fôlego. Mas quando Deus soprou nas narinas ali daquele boneco, feito de barro, ele se tornou alma vivente. Corpo, alma e espírito. Então ele se tornou ali, pela criação de Deus, o espírito humano que a nós temos pertence a Deus. O espírito humano que nos dá consciência de nós mesmos. O espírito humano inclui os nossos intelectos, emoções, medos, paixões, criatividades. Então tudo isso treina o nosso espírito junto com a alma. Então por isso que muitas vezes nós que somos cristãos, você que ainda não conhece a palavra do Senhor, nós temos medos. Às vezes você tem medo de decidir uma coisa, você tem medo de algo que pode acontecer. Isso aconteceu com os apóstolos. O apóstolo Pedro foi um que, quando Jesus apareceu andando sobre as águas, ele diz assim: se for o Senhor, mande também que eu ande sobre as águas. E Pedro começou a andar. Mas quando Pedro danou olhar para os lados, o vento forte, a maré alta, ele começou então a ter medo. E o medo traz dúvida. Foi aonde Jesus falou, que pegou na mão dele e falou: homens de pequena fé. Então o medo, ele faz parte da nossa vida. Então por isso que nós devemos estar sempre em comunhão com Deus. E é esse Espírito que nos dá a capacidade única de compreender e entender. Lê lá na sua Bíblia Jó 32:8. Olha que importante aqui, irmão. É esse Espírito que está dentro de você. Ele nos dá a capacidade única de compreender e entender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante: pelo qual dos homens, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, com o Espírito nosso, ele deve ter um elo ligado ao Senhor. Quando a Bíblia fala de Espírito com uma letra maiúscula, está falando do Espírito que foi ali no Jardim do Éden, o fôlego de vida que Deus soprou no homem. Eu estou falando assim, a parte do homem, também todo ser vivente faça a face da terra. Todo ser que tem fôlego de vida, que respira, pertence a Deus. Então fala homem, está abrangendo a todo, mulher, animais, tudo pertence a Deus, o fôlego de vida, que também tem nos animais e tem também em nós. Então por isso, irmão, que quando a morte vem sobre nós, então o Espírito volta para Deus que deu. E é por causa do Espírito humano que temos livre-arbítrio que nenhuma outra criatura na terra tem. Os animais não têm o livre-arbítrio de escolher. Mas o ser humano, ele tem o livre-arbítrio de escolher. Foi aonde que foi a queda no Jardim do Éden, através de Adão. Que Deus nos fez nós como um animal, um ser irracional. Nós somos um ser racional. Nós somos diferentes. Então é por isso que o espírito humano foi danificado na queda quando Adão pecou.
A sua capacidade de comunhão com Deus foi quebrada. Ele morreu fisicamente naquele dia. Não morreu fisicamente. Fisicamente nós não morreu. Mas espiritualmente nós morreu espiritualmente para Deus. Então por isso foi preciso Jesus morrer no meu lugar, no seu lugar, para que nós voltar a ter comunhão com Deus. O nosso espírito, que morreu espiritualmente, a voltar a ter comunhão com o Criador, o Criador da sua vida, da minha vida. E a palavra de Deus diz, irmão, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E lá tem uma palavra que eu prestei muita atenção nessa palavra. A palavra de Deus diz que aquele que destruir o santuário de Deus, Deus também vai o destruir. Mas como posso destruir o santuário de Deus? De muitas formas. Você pode estar destruindo este corpo que é o santuário de Deus. Nas bebidas, nas ideologias de gêneros, nas mentiras, fazer a vontade da carne, fumar, beber. Então você está destruindo aquilo que é de Deus. Então por isso que a Bíblia nos recomenda a nascer de novo, deixar a velha criatura morrer, ser sepultada ali no batismo, e você ressuscitar com Cristo uma nova vida. Onde uma pessoa falou para mim, mas vocês que é crente, quer ser mais que os outros, vocês também têm pecados. Eu falei, você falou certo. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Aí eu falei para aquele homem, olha, a diferença de pecador e daquele que pratica o pecado. Eu posso ser um pecador, mas não vivo na prática do pecado. O que é a prática do pecado? Prostituição, bebedice, orgias, vaidades, mentiras, bebedices. Tudo isto é prática do pecado, porque a carne deseja isso. Mas quando nós compreendemos a palavra do Senhor, nós morreremos para este lado. Deve morrer em nós a mentira, a vontade da carne, paixões. Isso tudo tem que morrer em nós. Quando você faz isso, renunciando à bebida, à prostituição, à mentira, à corrupção, você está fazendo um sacrifício vivo para Deus. Você está sendo separado para Deus, como diz lá em Romanos 12. E a palavra de Deus nos diz, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, o espírito pertence a quem? A Deus. A sua alma pertence a quem? A Deus. O seu corpo pertence a quem? A Deus. E a palavra de Deus é que seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que Jesus falou que nós sois o sal da terra. Para que o sal era para aqueles dias, daqueles dias? Jesus comparou nós como o sal da terra. Antigamente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. O sal servia para conservar alimentos, conservar a carne. Então nós somos sal da terra.
Conserva o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para Deus. Não deixe que o pecado venha destragar o seu corpo, a sua alma, os seus vontades, os seus desejos. Seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. O seu espírito, quando você lê na Bíblia espírito minúsculo, está falando do seu espírito. Quando fala espírito maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Então, os dois espíritos, eles têm que ter uma harmonia, uma comunhão com Deus. É o Espírito Santo que faz com que você reconhece que você é um pecador e que você precisa de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos conservar o nosso corpo, né? Conservar o espírito, alma e corpo, porque pertence a Deus. Se você destruir este corpo, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, por isso que o nosso corpo, ele tem que ser conservado de toda a imundícia deste mundo. Eu já vi muitos crentes aí fazendo tatuagem. Eu aconselho você que já fez tatuagem, como um servo de Deus, eu convido a você a pedir perdão para Deus. Porque esse corpo deve ser conservado para Deus. Então, por isso, o cristão, ele tem que ter uma mudança total na sua vida. Na sua maneira de falar, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de olhar, que seu olhar não traz desejos que venham atrapalhar a sua comunhão com Deus, desejos carnais, desejos de sexo, antes do casamento. Conserve o seu corpo. Então, por isso nós devemos, esse corpo nosso, ser conservados. Ah, irmão João, eu fiz tatuagem, mas ainda não tinha aceitado Jesus. Mas a palavra de Deus diz que os tempos de ignorância, Deus perdoa. Mas você que é conhecedor do Evangelho, que fez tatuagem, peça perdão a Deus, porque este corpo deve ser conservado, como o sal conserva a terra, para não entrar bichos. Se entrar bicho numa carne, as varijeiras aí, para mais nada ela presta, ela vai apodrecer, ela vai ficar com um mau cheiro, vai ficar com um gosto horrível. Então, por isso que Deus manda nos conservar este corpo, para que as imundícias do pecado não venha contaminar a nossa comunhão com Deus. Então deixa essa palavra com você, já passou de 20 minutos. Pense nisso. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, venha para Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador. Eu não estou falando de religião para você. Eu estou falando o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo falou uma coisa interessante. O homem natural. O que é o homem natural? O homem lá fora, natural, que não tem compromisso com essa palavra. Diz o apóstolo Paulo que ele não compreende as coisas de Deus. Mas o homem que é espiritual, que seu espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, ele entende essa palavra e discerne bem ela. Para quê? Para o seu bem. Que um dia você vai prestar conta com Deus. Eu e você vamos prestar conta de Deus no tempo do Espírito Santo de Deus. Este corpo aqui. Amém? Deixa eu orar com você, Pai. Que a pessoa que viu essa mensagem de hoje, que ela venha compreender, ó Pai, a vontade de Deus na vida dela. Que a vontade do Senhor prevalece neste homem, nessa mulher, neste jovem. Que a partir de hoje, ó Deus,
ele vem ser o sal da terra. Que a partir de hoje, ó Deus, ele vem ter uma comunhão com o Senhor. Que ele venha, ó Deus, ter uma renúncia dos desejos carnais, uma renúncia do pecado e fazer um sacrifício vivo e santo e agradável para o Senhor, ser separado neste mundo, para que o Espírito Santo de Deus faça dessa pessoa o templo do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que esta vida venha fazer um concerto com o Senhor. Esta vida que conhece a Tua palavra, que está desconcertada, ó Deus, está fazendo a vontade da carne, os desejos da alma. Ó Pai, que essa pessoa venha voltar para o Senhor como aquele filho pródigo, caiu em si, que a sua vida estava em ruína e voltou para a casa do Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que reconciliou com o Senhor. E abençoa essas vidas que aceitaram o Senhor agora neste momento. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. E que essa vida venha ser conservados. Que venha ser, ó Pai, separado de toda mundícia, de todo pecado. Ó Pai, que o Espírito Santo de Deus dá força para essa pessoa ter o domínio próprio e viver, ó Pai, uma vida agradável ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Deixa um like aí, não custa nada. Divulga a palavra do Senhor e seja inscrito no meu canal. Deus irá te recompensar muitíssimo. Que Deus abençoe a todos. Até uma outra rica oportunidade, assim se o meu Criador me permitir. Que Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe você e sua família. Olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe. Amém.